pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brenda Mourão, como vocês bem sabem, né? A gente sempre se apresenta, mas quem está por aqui acompanhando já sabe o nome de todos os professores que lecionam aqui para vocês através do programa Educa Recife, tá certo? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de matemática, feita pelo professor Tiago, ministrada por mim e acompanhada pelo professor Pedro. Uma equipe aqui completa que ministra, prepara e se dedica para trazer uma aula massa para vocês, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Falei do professor Tiago, olha ele aparecendo aqui através do avatar, né? Através da sua participação, ajudando a gente aqui a preparar cada vez aulas mais legais para vocês, tá bom? Então, né, gente, no comecinho da aula, a gente sempre traz os avisos iniciais do formato que a aula tem, que a gente tenta trazer e transmitir conhecimento da maneira mais plural possível, através aí da TV nesse momento, ao vivo, né? E depois você pode acessar através do seu celular ou do seu computador, visualizando lá o canal no YouTube, tá certo? Para que a gente consiga trabalhar com essa interatividade, né? A gente já lançou aí há um tempo o aplicativo, que está aí cada vez mais recebendo acesso dos alunos e dos colegas professores também. Eu vou chamar agora o professor Pedro, que vai me acompanhar aí para comentar um pouquinho sobre o aplicativo e colocar suas considerações iniciais. Diga lá, professor. Fala, galerinha, muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de matemática aí para os anos finais do nono ano, desculpa, quase que eu erro, certo? Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí à temática da trilha dessa semana, certo? É bastante importante que vocês tenham acompanhado também a questão das aulas anteriores, certo? Que a gente vivenciou durante essa semana, certo? Conversa aqui com a gente no chat, manda suas dúvidas e sugestões, fala o teu nome, a escola que você estuda, certo? Participa aqui com a gente, tá bom? Se você está assistindo essa aula através já do aplicativo, eu vou pedir para que você compartilhe, certo? Esse vídeo com o seu amigo de classe, tá? Para que ele possa acompanhar essa aula ao vivo junto com você, certo? Se você está acompanhando essa aula pela televisão, tá? Vai aparecer 2 QR Codes aí na sua tela. Você vai pegar o seu celular, vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, tá bom? E você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, seja ela Android ou iOS. Lá você vai fazer o download do aplicativo e ao fazer o download, o sistema lá, o aplicativo, ele vai pedir o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, tá bom? Então faz isso aí, faz direitinho, para que você possa acompanhar a aula aqui ao vivo com a gente, mandando as suas dúvidas em tempo integral, tá bom? Então eu vou passar a palavra agora aqui para a professora Briane, ela vai dar início à nossa aula de hoje. Bom, gente, como o professor Pedro falou, né, a ideia da gente trazer aqui a utilização do aplicativo é a participação simultânea, no momento que a gente está ministrando a aula e que você aí de casa tenha suas dúvidas e consiga conversar com a gente, colocar as suas impressões sobre aquela aula também, tá certo? É importante sinalizar de que escola você é para a gente poder verbalizar aqui também e trazer essa representação, né, verificar qual é a escola que está aqui conseguindo acessar o aplicativo, tá bom? Como a gente falou no comecinho, a gente tem aí a ideia da interatividade para trocar essa ideia e trazendo a acessibilidade para a nossa aula, a gente tem hoje a Laisa, que está aqui, dando aula de matemática junto comigo, fazendo a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Laisa, faz um coraçãozinho assim para mim. Ela pode, gente, dar aula de matemática e eu trouxe ela para cá para fazer a tradução hoje, tá certo? Gosto muito e fico muito feliz com a colaboração dela aqui na nossa aula, tá certo? Bom, né, a gente falou sobre o canal no YouTube e Pedro falou uma coisa de importante demais, uma relevância importante demais. Veja, a gente está vendo um conteúdo relativamente novo agora, né, no nono ano, trabalhando com a ideia de equação do segundo grau. E essa aula, né, esse conteúdo, ele foi bem esmiuçado pelo professor Tiago. Na semana passada, a gente começou falando sobre reconhecer uma equação do segundo grau. Falamos sobre alguns conteúdos anteriores que servem como base para a gente poder utilizar e resolver bem esse tipo de problema, como a ideia da potência,
potência, como a ideia da fatoração, como a ideia da radiciação. Então, a gente começou trazendo para você uma bagagem, né, uma base inicial do que a gente precisaria para resolver problemas como esse. O professor Pedro também ministrou as aulas falando sobre a resolução de equações do segundo grau incompletas. A gente vai ver um resuminho aqui rapidinho e hoje a gente vai finalizar com a parte de equação do segundo grau completa. Todas as aulas anteriores estão lá no YouTube. O professor Pedro sinalizou no comecinho que é importante que você tenha esse caminhar, né? Acompanhe direitinho essas primeiras aulas para que a gente consiga entender cada um dos passos que a gente está colocando aqui para vocês. Tendo ciência de que no nono ano a gente tem aí o aproveitamento de todos os conteúdos que vieram antes do nono ano, especificamente, e servindo como base para que a gente consiga entender daqui para frente, tá certo? Então, eu espero que vocês aí, caso tenham dúvida, assistam o vídeo, podem colocar os comentários e a gente sempre está dando uma passadinha lá para verificar, tá certo? Bom, né? Depois dos avisos iniciais, que hoje foi bem cumprido, a gente falou um pouquinho aqui, o professor Tiago já está pedindo para a gente começar a aula, tá? Então, vamos falar sobre uma revisão rapidinha do que o professor Pedro, na aula passada, comentou sobre resolução de equação do segundo grau incompleta, né? E aí ele utilizou a terceira condição, né? A gente colocou ali completa com A, B e C diferentes de zero, e incompleta de dois tipos, B igual a zero, que foi resolvido na primeira aula dessa semana, depois a gente colocou C igual a zero, que foi justamente essa aula que a gente vai revisar agora, e vai finalizar com a completa para a aula de hoje, tá? Então vamos relembrar aqui, ó. Se a gente tem que o C é igual a zero numa equação do segundo grau, e a gente viu no comecinho que essa equação completa é ax² mais bx mais c, quando a gente coloca o c igual a zero, o último termo desse comecinho, dessa igualdade, ele desaparece, né, gente? Então, a gente fica com ax² mais bx igual a zero. Mesmo que a gente tenha termos do outro lado, depois que a gente manipula e organiza a equação, se a gente consegue trabalhar com essa configuração aí, a gente vai ter o método de resolução da equação do segundo grau incompleta, tá? E daí a gente começou a perceber que eu poderia trabalhar com essa ideia de como fazer a resolução desse tipo de equação, percebendo que a gente tem a necessidade de fatorar. Como eu falei no comecinho, fatoração também já foi uma aula ministrada aqui, assim como operações algébricas, né? Trabalhando aí a ideia de letras e números. De que maneira a gente pode fazer esse processo inicial de fatorar quando a gente tem valores ou letras em comum nos termos. Então, quando a gente percebe ax² mais bx igual a zero, a gente já começa a perceber que existem letras ou números, dependendo do contexto, que a gente pode sim fazer a fatoração, né? Utilizar desse raciocínio, tá? Então, vamos perceber aqui, ó, o exemplo que a gente colocou para começar resolvendo esse primeiro momento, né, utilizando a ideia da equação incompleta. A gente tem ali 2x² mais 4x igual a zero e percebe-se que eu tenho 2 e 4 como coeficientes, olha aí, voltando ao conhecimento que a gente começou, né? Coeficiente é o número que fica na frente da letra. Então, a gente tem ali 2 que multiplica x² mais 4 que multiplica x, que tem que ser igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente repara é o valor, o número que a gente tem na frente das incógnitas, né? O 2 e o 4 são divisíveis por 2, né? A gente tem aí a possibilidade de colocar esse número 2 em evidência. E daí, quando a gente coloca esse 2 em evidência, a gente vai observar agora a letra. Então, se a gente tem x elevado ao quadrado, isso significa x vezes x. Se a gente tem ali o 4x, ó, eu tenho uma vez apenas o x, né, a letra x. Então, eu posso colocar em evidência da primeira parte, do x ao quadrado, um x. Então, fica um junto com o 2 e o outro dentro do parênteses. E ali do 4x vai sobrar apenas o 2. Uma vez que a gente quer utilizar essa ideia de colocar ali em evidência o que está comum nos dois termos. Daí a gente consegue colocar a expressão escrita através de uma multiplicação. O termo que ficou em evidência foi o 2x, e esse 2x está multiplicando o que sobrou dos outros termos, né? Que é o x mais 2, beleza? O que é que isso significa? Se a gente fizer a multiplicação de 2x vezes o x, ou se a gente fizer a propriedade distributiva, né? A gente vai ter o 2x².
Se a gente fizer a multiplicação do 2x vezes o 2, a gente vai ter ali o 4x. E isso vai ser igual a zero. Então, a ideia aí de fatorar é facilitar a maneira da gente perceber essa resolução, tá certo? Então, vamos lá? Quando a gente tem essa ideia de multiplicação igualada a zero, a gente vai ter duas situações. Ó, se eu tenho um produto, a multiplicação de dois números que dá zero, obrigatoriamente um deles tem que dar zero, né, gente? Imagina, dois números diferentes de zero, sendo multiplicados que dá igual a zero, nem tem, né? Então, quando a gente tem uma multiplicação que vai dar resposta a zero, ou a primeira parte ela vai ser igual a zero, ou a segunda parte vai ser igual a zero. Então, basicamente, o que a gente está querendo dizer? Que para 2x que multiplica x mais 2 ser resposta, ter a igualdade com o zero, ou 2x tem que ser igual a zero, que é o primeiro pedacinho ali que a gente colocou em evidência, ou o x mais 2 tem que ser igual a zero. Então, a gente começa a perceber que a fatoração permite que a gente separe esse valor em duas equações que seria do primeiro grau, né? A gente tem 2x igual a zero ali em cima, ó, e x mais 2 igual a zero aqui embaixo. Essas são as duas possibilidades que a gente tem para que essa multiplicação dê igual a zero, tá certo? Então, quando a gente conclui aqui, ó, relacionando com a operação inversa, né? Se o 2 está multiplicando o x, a gente vai dividir pelo outro valor ali e achar que x continua sendo zero. Ou pensar, né? Qual é o número que vezes 2 vai dar zero? Teria que ser o próprio zero, certo? No caso da segunda equação, o que a gente vai ter? A gente vai ter que, se a gente tem x mais 2 que dá igual a zero, a gente pode pensar também, né? Qual é o número que somado com 2 vai dar igual a zero? Já vem o menos 2, né? O número oposto aí. Ou, utilizando a operação inversa, se está somando, a gente subtrai no lado contrário, né? Então, a gente vai ter x igual a menos 2. O que é que isso significa, professora? A gente fez aí a manipulação de um monte de conta, um monte de informação, e daí a gente achou dois valores que representam os x. Beleza, mas isso significa o quê? Significa que se a gente fizer a substituição do x igual a zero lá naquela equação, a nossa resposta é obrigada a dar igual a zero. Se a gente fizer a substituição do x igual a menos 2, a gente vai ter resposta igual a zero também. Então, toda vez que a gente acha a solução de uma equação, significa que a substituição daquele valor naquela equação tem que dar determinado resultado. Como a gente está igualando isso a zero, qualquer valor que eu substitua, o zero ou o menos 2, ali naquele x, a gente vai ter resposta igual a zero, tá certo, gente? Então, vamos lá, ó. Olha, já dei o spoiler, né? Se a gente fizer a substituição aí, acabei já me antecipando. Antes da gente comentar da aula de hoje, eu vou passar rapidinho aqui a palavra para o professor Pedro, para ele fazer os comentários até esse primeiro momento da revisão, tá bom? Diga lá, professor. Galerinha, atente bastante a essa questão aí da equação incompleta, tá bom? A gente estudou em aulas anteriores dois métodos, duas formas da gente encontrar, tá? As raízes, ou seja, as soluções de uma equação do segundo grau incompleta. Quando o valor de b é igual a zero, resolvemos a equação igual a uma equação do primeiro grau. E você pode notar que para aquele tipo de questão, no final, sempre a gente ia ter x igual a mais ou menos a raiz quadrada de um valor. Então, a gente pode concluir que sempre em uma equação do segundo grau incompleta, em que o valor de b ele é igual a zero, as raízes elas são opostas. Se uma dá menos 2, a outra vai dar mais 2. Se uma dá menos 8, a outra vai dar mais 8. Se uma dá igual a 11, a outra vai dar igual a menos 11, certo? Já na aula anterior, a gente viu a resolução de uma equação do segundo grau, em que o c é igual a zero. E aí ficou um pouco mais emocionante, porque aí a gente vai ter que colocar aí o valor de x em evidência, certo? No exemplo que a gente colocou aí na TV, deu para a gente colocar o 2 também em evidência, mas pode acontecer casos em que não dê para a gente colocar a parte numérica também em evidência. Então, sempre você pode colocar aí o valor de x em evidência, porque sempre em uma equação do segundo grau, a gente vai ter o x elevado ao quadrado e vai ter o x. Então, sempre a gente vai poder colocar o valor de x em evidência,
certo? Então, pode notar aí que em toda e qualquer equação do segundo grau, onde o valor de C ele é igual a zero, uma das soluções já vai ter que ser obrigatoriamente igual a zero, tá? Porque lembra, no final a gente vai estar com um produto, certo? Um produto de dois termos aí, que vai ser resultado igual a zero, tá? Então, para que dois termos sejam igual a zero, pelo menos um deles tem que ser igual a zero, certo? Então, essa é a ideia que a gente utiliza para resolver esse tipo de questão, certo? Então, Briane vai dar continuidade agora. Eu acho que ela vai resolver uma equação do segundo grau completa, certo? Onde o valor de B é diferente de zero e o valor de C também é diferente de zero, certo? Para deixar para você pensar aí um pouquinho, você já imaginou em uma equação do segundo grau em que o valor de B e o valor de C ele é igual a zero? Tá? Então pensa aí como é que a gente pode resolver uma equação do segundo grau desse modelo. Exemplo, 3x elevado ao quadrado igual a zero. Quais são as raízes dessa equação, certo? Então, eu vou passar a palavra para a Briane aqui agora e ela vai resolver, vai mostrar como é que faz para resolver uma equação do segundo grau completa. Agora o bicho pega. Então, vamos lá, né, gente? Aqui a ideia agora, como o professor Pedro falou, é explorar qual é a maneira que a gente vai utilizar para resolver uma equação do segundo grau quando todos os coeficientes forem diferentes de zero, né? A, B e C, tá certo? Então, a gente já começa aí percebendo que agora, desde o comecinho, a gente apresenta a equação do segundo grau com essa estrutura, mas a gente estava suprimindo alguns termos, né? A gente estava removendo alguns termos. Agora ela vai aparecer completa com os três termos aí. Ela é A vezes x ao quadrado, mais B vezes o x, mais o C, igual a zero, tá? Então, mesmo que ela venha meio bagunçada, quando a gente consegue arrumar essa equação através daquelas operações algébricas e a gente chega nessa estrutura, a gente vai seguir esse raciocínio aqui inicial, tá bom? Então, vamos lá, né? Lembra que a gente comentou, e aí eu ri um pouquinho agora porque eu falei com o Gil, né? Gil disse, não, lembrei da fórmula de Bhaskara. E aí a gente tem que, a ideia, quando trabalha com essa ideia de equação do segundo grau é Bhaskara, né? A gente lembra desse nome, qual que é a fórmula de Bhaskara, tá certo? A gente tem aí a necessidade de utilizar os coeficientes, desde o comecinho. A gente colocou para vocês, para se acostumarem com a posição que cada letra ocupa, porque a gente vai utilizar na fórmula a relação em a posição que essa letra ocupa, multiplicando o x ou não, né? Então, o A sempre vai multiplicar o x elevado ao quadrado, o B sempre vai multiplicar o x e o C vai estar multiplicando o x elevado a zero, mas a gente já viu que não precisa escrever isso e esse número ele fica sozinho aí nessa estrutura da equação do segundo grau, tá certo? Lembrando que cada uma dessas letras representa essa especificamente, né, essa posição, essa multiplicação com esse termo aí, a gente vai utilizar essa posição para colocar A, B e C relacionando na fórmula de Bhaskara com as suas respectivas posições e valores, tá certo? A fórmula de Bhaskara é dada por x, que é o valor que a gente quer descobrir, é igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a, dividido por 2 vezes a, tá certo? E aí a gente começa a pensar, professora, como que a gente vai saber quem é esse triângulozinho que está ali, quem que é esse delta, né? Esse delta, ele também vai ter uma formulazinha relacionada a ele. Porém, é importante lembrar que a gente está percebendo que o mais ou menos, né, os sinais, mais ou menos, eles estão fora da nossa raiz e que esse delta, ele vai ser um valor em que a gente vai extrair a raiz quadrada dele. Para isso, algumas condições precisam ser respeitadas. A gente vai chamar esse delta, né, através da fórmula b² menos 4ac e trabalhar com, de novo, as posições, né, os valores relativos a essas posições, fazendo a substituição aí nesse delta, tá certo? Então, quando a gente conjunta, né, a fórmula inteira, a gente consegue colocar esse b² menos 4ac dentro daquela raiz e escreve a fórmula aí completa para que a gente consiga calcular quais são os valores do x que são respostas para aquela equação do segundo grau que a gente deseja responder, tá certo? Então, vamos lá, ó. Resumindo a história, bem, olha, Devinho super safo aí, fera, colocou bem grandão para você já perceber a fórmula de Bhaskara completa, né? Então,
Então, a gente tem essa estrutura para que a gente consiga calcular quais são as soluções que respondem àquela equação completa ali do segundo grau, tá certo? E aí a gente começa a perceber, veja, a gente está trabalhando com a ideia de calcular a raiz quadrada. Então, o que é que eu preciso observar? Se aquele cálculozinho que a gente vai fazer primeiro com o delta assumir uma dessas situações, a gente vai ter valores, respostas diferentes para isso. Se o meu delta for um valor maior do que zero, né? Lembra que esse númerozinho aí, esse triângulo, está dentro de uma raiz quadrada, tá certo? Então, se o meu delta ele for maior do que zero, né? For um número positivo, a gente vai ter duas raízes diferentes. O que é que significa isso? A gente vai achar dois valores diferentes para o x. Uma vez que eu vou ter que fazer mais a raiz e menos a raiz, né? Então, a gente vai fazer operações diferentes com o valor da raiz do delta, e aí a gente vai ter 2x diferentes como resposta, tá certo? Agora, se o meu delta for igual a zero, o que que vai acontecer? A raiz de zero é zero, né, gente? E somar e subtrair com zero não vai fazer a diferença. Então, a gente vai ter duas raízes, mas os valores vão ser idênticos. Somando ou subtraindo, a gente vai ter o mesmo valor. Nesse caso, a gente também poderia dizer que tem apenas uma raiz. Mas trabalhando com a ideia mesmo de equação do segundo grau, quando a gente lembra do processo de fatoração, eu vou ter ali dois termos multiplicando. Por isso que a gente coloca que são duas raízes idênticas, tá certo? E se o delta for negativo, que é o último caso? A gente viu que a gente vai extrair a raiz quadrada desse delta. E essa raiz de um número, né? A raiz quadrada de um número, esse número dentro da raiz ele tem que ser o quê? Positivo, né, gente? Ou, no máximo, pode ser o zero. Se eu tiver raiz de menos 9, raiz quadrada de menos 9, a gente não consegue achar um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a raiz de um número não pode dar um valor negativo. Ela pode dar uma resposta negativa. O que ela não pode é ter um número negativo dentro dessa raiz. Eu não consigo achar a multiplicação de dois números idênticos que dê uma resposta negativa. Lembrando que a gente está falando da raiz quadrada disso, tá certo? Então, quando a gente tem o delta menor do que zero, a gente não consegue encontrar soluções para essa equação do segundo grau, porque a gente vai ter que tirar a raiz de um número negativo e essa raiz não vai funcionar, ela não existe, tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Aqui o professor Tiago colocou um exemplo para a gente começar a fazer essas substituições e resolver essa equação do segundo grau. Se a gente observar direitinho, ela já veio pronta, na ordem correta, e a gente já consegue associar os valores que estão multiplicando as letras com A, B e C, né? Que a gente falou desde o comecinho para você segurar essa informação, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, 2x² menos 10x mais 12 igual a zero. Percebe que a gente vai ter que fazer agora as substituições, ó. A, B e C estão aparecendo aí, inseridos na fórmula, e onde tiver A, a gente vai colocar o valor associado a ele, onde tiver B e onde tiver C também, né? Então, vamos observar aqui, ó. Pela equação, a gente tem aí que o valor de A vai ser substituído por 2. O valor de A é o valor que multiplica o x², certo? Próxima situação que a gente tem aqui, ó, o valor de B é o menos 10. Gente, esse daí é um valor que a gente precisa ter bastante cuidado. Nesse caso do B elevado ao quadrado, tá tranquilo, né? Porque a gente vai ter ali um valor que multiplica o outro e todo número ao quadrado vai dar positivo. Mas, na substituição ali do x, ó, a gente tem a própria fórmula colocando o menos B. Então, se o meu B vai ser considerado como menos 10, quando eu coloco ele substituindo na fórmula, eu vou ter o menos da fórmula com o menos do número. É muito importante que a gente comece a perceber esse sinal que esse número vai levar, porque no momento que a gente for realizar o cálculo, ele vai fazer a diferença e quando a gente for comparar ali o menos da fórmula com o menos do número, menos com menos dá mais, né? Então, a gente precisa ter atenção com esse sinal, tá certo? Vamos para a próxima situação aqui, ó. E o C vai ser o 12, né? Aparece apenas uma vez ali na fórmula e a gente vai fazer a substituição, tá certo? Então, a gente conseguiu concluir que, um alerta, né? Que o professor Tiago colocou.
Lembrando que a gente vai verificar, de acordo com o valor do delta, se a gente consegue duas soluções para essa equação, se o delta for positivo. Se a gente só consegue duas soluções iguais, né? Duas soluções diferentes se o delta for maior do que zero, duas soluções iguais se o delta for igual a zero, e não existe solução se o delta for negativo, for menor que zero, tá certo? Já lembra dessa informação aí. Então, vamos lá. Utilizando A como 2, B como menos 10 e o C como 12, vamos fazer as nossas primeiras substituições aí no delta, tá certo? B ao quadrado menos 4AC vai aparecer como menos 10 elevado ao quadrado, ó, substituindo no lugar do B, menos 4, que é da fórmula, vezes 2, vezes 12, que seriam os valores do A e do C, tá bem? Então, vamos fazer aqui essa multiplicação. A gente vai ter que menos 10 ao quadrado vai dar 100 e 4 vezes 2 vezes 12, né? 4 negativo ali, vai dar menos 96. Quando a gente faz essa multiplicação aí no total, a gente conseguiu resumir esse delta a 100 menos 96. E aí a gente vai ter que isso vai dar igual a 4. A gente acabou de ver que a relação com o delta vai influenciar diretamente na quantidade de soluções que a gente vai achar. Se esse delta ele é positivo, significa que a gente vai ter dois valores diferentes para esse x. Ó, o professor Tiago já colocou aí para a gente, tá? Então, vamos finalizar aqui fazendo a substituição agora no restante da fórmula, né? Lembra do que eu falei? Menos b, ó, menos 10. Então, a gente colocou o b com o seu menos ali e o menos da fórmula fora do parênteses, tá? Mais ou menos a raiz do delta, que a gente acabou de ver que deu 4, dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes o 2, que representou o A ali no comecinho, beleza? Finalizando aqui, o que a gente tem, ó? Menos com menos vai dar mais, e a gente vai ficar com 10 no começo. Mais ou menos a raiz do 4, que vai dar 2 como resposta, dividido por 2 vezes 2, que vai dar 4 ali no denominador. Agora, a gente vai realizar as duas operações, uma com menos e a outra com mais, para achar quem são esses valores aí para x. Vamos finalizar aqui, que o meu tempo está acabando, gente. O 10 ali, ó, já utilizou o menos com menos, né? Acho que seria essa a dica. A raiz do 4 ficou o 2 e o denominador ficou o 4 ali, que seria a multiplicação do 2 vezes 2. Beleza. Vamos agora fazer esses dois cálculos separando, né? A parte de cima ficou 10 mais 2 dividido para 4. E a parte de baixo ficou 10 menos 2 dividido para 4, né? Percebe que em cima a gente está somando e embaixo a gente está subtraindo, tá? E aí, ó, para a próxima situação, pronto. Agora vamos lá. 10 mais 2 vai dar 12, que dividido para 4 a gente vai ter igual a 3. Primeira solução que a gente achou. Na segunda, a gente tem 10 menos 2 dividido para 4 agora, né? 10 menos 2, a gente vai ter 8, e 8 dividido para 4, a gente vai ter isso igual a 2 como resposta. Então, finalizando aí esse problema, utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente percebeu que estudamos cada um dos coeficientes, A, B e C, a gente utilizou a fórmula de Bhaskara completa, mas antes a gente começou a criticar o valor do delta, né, para saber se ia ter a quantidade de raízes totais, duas diferentes, duas iguais ou apenas uma raiz, né? Porque a gente também pode dizer que duas iguais é uma raiz apenas, e a gente pode ter nenhuma raiz se o delta for negativo. Daí percebemos a ideia de utilizar os valores corretos dos coeficientes para a fórmula de Bhaskara, e nesse exemplo a gente conseguiu concluir dois valores, x igual a 2 e x igual a 3, tá certo, gente? Nas próximas aulas a gente reforça isso mais um pouquinho. Já estourei bastante aqui esse tempo para tentar esmiuçar esse conteúdo, né? Professor Pedro, dê um tchau para a gente sumir daqui e deixar os próximos professores entrar. Tchau, galera! Gente, a gente se vê na próxima aula, tá certo? Obrigado, professores que vão entrar depois, e até a próxima.